Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja em você. Que hoje, nesse momento, as janelas dos céus se abram e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, através de Jesus Cristo, supra cada uma das tuas necessidades. Muito obrigado, queridos, pela participação neste canal. Muito obrigado por compartilhar meus vídeos. Muito obrigado por assistir os vídeos até o final. Muito obrigado pelos likes. Embora ainda seja muito pouco, se 20 pessoas assistem um vídeo, deveria ter pelo menos 20 likes. Se você assistiu o vídeo até o final e você não compartilhou o vídeo, significa que você não gostou da mensagem. A mensagem não falou com você. Então, se a mensagem falou com você, compartilhe o vídeo, deixe o like e se inscreve no canal. Deus é contigo. Orar o que não consigo, seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior, vem me moldar. Ele sabe orar o que não consigo, seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior, vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai.
Espírito Santo. Vamos orar? Querido Deus, meu bom Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, meu Deus, porque o Espírito Santo, esse Deus maravilhoso, enviado do céu para estar conosco, Ele quer, Ele insiste em que nós, dia a dia, separemos tempo para Ele. Que permitamos ser instruídos, ensinados, guiados, adotados como filhos, para andar na Tua presença, refletindo o Teu caráter e a Tua personalidade. Mas somos fracos, Senhor. Erramos muitas vezes. Fracassamos, caímos e até desistimos. Portanto, meu Deus, queremos que o Senhor hoje toque em cada um de nós e permita-nos olhar para o Senhor. Permita-nos contemplar Tua face, contemplar Tua glória e sermos assistidos em todas as nossas necessidades. Que hoje o Senhor faça em nós o que o Senhor fez na vida de Davi ou no próprio Davi. Quando ele pediu no Salmo 51, versículo 8, que o Senhor o lavasse com hisopo. Hoje nós queremos que o Senhor use o Teu salitre, o Espírito Santo, a Tua potassa, o Espírito Santo, para limpar toda a nossa vida, limpar todo o nosso caráter, limpar toda a nossa personalidade, a fim de refletirmos, a fim de iluminarmos, a fim de brilharmos para o Senhor neste mundo de trevas. Somos frágeis, somos fracos, mas precisamos desse milagre e te pedimos esse milagre em cada um de nós. Que o Espírito Santo hoje nos leve para a potassa, nos leve para a fornalha, para que possamos sair daí purificados para a glória do Teu nome. Porque queremos resplandecer como luzeiros no reino do Senhor. Portanto, meu Deus, essa é uma obra difícil e essa oração é mais difícil de fazer do que a gente pode imaginar. Mas é nossa necessidade, Pai. Estamos cansados de ser crianças mimadas, crentes mimados, mundanos, insignificantes, irrelevantes. Queremos uma mudança radical em nosso coração, Senhor, porque precisamos brilhar para o Senhor. Queremos ser cristãos que brilham para o Senhor. Queremos ser cristãos que brilham para este mundo, para iluminar as trevas, para trazer logo Jesus Cristo a este mundo, para irmos para a casa do Pai. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos em nossas fraquezas, em nossas necessidades. Pai querido, agora queremos que o Espírito Santo, Deus Consolador, fale conosco ao abrirmos a Tua palavra. Mas quem sabe, Senhor, estamos precisando de um milagre em alguma área da nossa vida, seja na área emocional, a depressão, o estresse, a ansiedade, a culpa, o medo, tem nos levado para os labirintos da culpa e do ressentimento, tem nos levado para as prisões da alma e nos acorrentado. Portanto, venha nos libertar dessas correntes que nos aprisionam dentro desses labirintos do medo, da ansiedade e da culpa. Por favor, meu Deus, se estamos precisando de um milagre em nossa área intelectual, temos desistido, não temos sonhado, não temos buscado nenhuma realização profissional, por favor, meu Deus, desperta para a gente buscar ser pessoas mais altruístas, otimistas, que busca as realizações pessoais até para exaltar e glorificar Teu nome. Quantas vezes nós somos morfados como pessoas preguiçosas, cristãos que só é um estorvo à sociedade, quando na verdade o cristianismo deveria ser o remédio da sociedade. Deveria ser a droga que realmente liberta a sociedade de todas as outras drogas. Por favor, meu Deus,
hoje queremos ser relevantes. Portanto, meu Deus, liberta-nos dos medos, das culpas e, acima de tudo, das preguiças, e ajude-nos a buscar, sonhar e realizar coisas grandiosas, tanto para nós como para a sociedade e para a glória e honra dos nomes do Senhor nosso Deus. Se temos, ó Deus, necessidades materiais, sociais, em termos de relacionamento e conquistas, e principalmente o pão de cada dia, por favor, meu Deus, dê-nos hoje o nosso pão diário. Sustenta-nos com a tua destra e não permita que os teus filhos sejam envergonhados diante dos inimigos, mas prepara um banquete diante dos nossos adversários e que a nossa mesa transborde, que a nossa mesa seja farta e que o nosso pão não falte, que a nossa água nunca falte. Tenha misericórdia de cada um de nós, meu Deus, mas acima de tudo, cura-nos espiritualmente. Estamos cansados de uma religião vazia e destituída de alegria e poder. Portanto, meu Deus, abrace a gente agora e fale ao nosso coração. Nós o adoramos agradecidos em Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, às vezes eu quero tratar um assunto com vocês e muitas vezes eu fico relutando, porque o assunto não é fácil. A gente tem que entender que o texto da Bíblia, ele tem a gramática da Bíblia, mas tem a linguagem da Bíblia. São duas coisas totalmente diferentes, tá? A gramática, a palavra, né? João comeu um favo de mel, né? Jesus Cristo comeu mel e pão. Jesus Cristo comeu peixe, pão e mel. Está lá em João capítulo 20, Jesus Cristo. Então isso é simplesmente uma informação. São palavras da Bíblia, são, digamos assim, uma história. Outra coisa é eu pegar esse mesmo texto em que Jesus Cristo comeu pão, peixe e mel e perguntar o que esse texto está falando comigo, o que Deus está falando comigo através desse texto. A gente precisa aprender a linguagem da Bíblia. E para a gente aprender a linguagem da Bíblia, é muito simples. A gente precisa primeiro personalizar o texto da Bíblia. Alguns falam em contextualizar. Eu prefiro dizer personalizar. Por que eu quero personalizar um texto da Bíblia, Renivaldo? Por exemplo, quando você lê um texto, o Salmo 23, por exemplo, aí você diz, não dá para contextualizar ali, porque, na verdade, Davi está fazendo uma oração simples, ou ele está cantando um hino. O hino também é uma oração, né? É uma oração cantada. Então, Davi está dizendo, o Senhor é meu pastor. Aí eu imagino que Davi era um pastor de ovelhas. Então, seria fácil para Davi pensar em Deus como um pastor, porque ele também era pastor. Se ele era pastor, ele olhava para as suas ovelhas e algumas delas ele tratava como filho. Ele dava um carinho especial a uma ovelha, ele sabia a necessidade das ovelhas, ele sabia o cuidado que precisava ter com cada ovelha, ele conhecia suas ovelhas por nome, toda ovelha tinha um nomezinho. Então ele chamava a sua ovelha pelo nome. Ele dava à ovelha o que ela precisava. Algumas vezes ele repreendia a ovelha, afinal de contas, ele tinha não apenas o cajado, mas ele também tinha a vara. O cajado ele tinha uma volta na ponta, tipo um gancho, para puxar a ovelha para perto de si. A ovelha está saindo do caminho
ela está indo em direção a um espinhal, então ele usava o cajado para puxar a ovelha. Mas também tinha a vara. A vara era para açoitar a ovelha, bater mesmo na ovelha. Algumas pessoas são contra essa questão da vara, mas o livro de Provérbios diz, por exemplo, que se a gente retirar a vara da criança, a gente estraga o caráter, a personalidade da criança. Se você quiser salvar seu filho, você precisa aprender a usar a vara. A vara da disciplina, da correção, da repreensão. Muitas vezes Deus também vai ter que usar a vara com a gente. Então Davi, no seu cuidado com as ovelhas, ele tinha a preocupação justamente da medida. Então, quando ele se via como uma ovelha cuidada pelo pastor, o Salmo 100, por exemplo, que eu acredito também é de Davi, diz que nós somos ovelhas do teu pastoreio. Então eu preciso aprender a personalizar o texto. Quando Davi diz, o Senhor é meu pastor, essa expressão meu, aqui eu posso simplesmente relacionar diretamente comigo, não apenas para Davi, porque se eu ficar preso no contexto, eu imagino Davi lá num pasto, numa savana, cuidando de uma ovelha, cuidando da ovelha, seja num curral também. Davi estava cuidando das ovelhas e agora ele tem a oportunidade de conversar, analisar e interiorizar o relacionamento dele com as ovelhas e o relacionamento dele com Deus. Isso é contextualização. Você está imaginando um cenário onde Davi, você procura viajar na história. Isso é contextualização. Agora, quando eu personalizo a história, quando eu personalizo o texto da Bíblia, agora não é mais Davi, sou eu. Eu estou no aprisco, ou estou no pasto, eu estou num pasto verdejante, junto a águas tranquilas, a água que está correndo, e a ovelha não bebe água na correnteza, o pastor precisava colocar umas pedras aqui, fazer uma pequena represa em que a água ficasse parada para a ovelha beber. Então, agora eu imagino Deus trabalhando, colocando essas pedras, tranquilizando a água, para que eu possa me dessedentar. Então, isso é personalizar. É você trazer o texto para a sua realidade, para seu dia a dia, para a sua própria história. Ou seja, fazer da história a sua própria história. Ou se colocar dentro da própria história. A Bíblia nos permite isso. E eu costumo dizer, meus queridos, que há uma necessidade urgente de a gente aprender. Se eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso aprender a personalizar a Bíblia. Personalizar o texto bíblico para que esse texto ele não fale de Davi, não fale de Salomão, não fale de Asaf ou de outros profetas, Daniel, né? Aí Sadraque, Mesaque, Abednego, João. O texto é para mim. Leia comigo Romanos. Antes da gente ler o texto de Hebreus para a nossa mensagem de hoje, eu quero convidar você para ler Romanos capítulo 15. A gente já leu, a gente fez uma mensagem em Romanos 15, não é? Versículo 13. Mas eu quero agora só o verso 4. Romanos 15, versículo 4. Diz assim, olha, tudo que foi escrito para nós. Não sou eu que estou dizendo. Lê o texto, Romanos 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para Renivaldo. Para ensinar o Renivaldo. Para que o Renivaldo, pela paciência desenvolvida por Jó, desenvolvida por Davi, por Daniel,
e todos os outros personagens da Bíblia, para que, pela paciência e consolação da Bíblia, eu desenvolva em mim a mesma esperança que eles tinham, ou esperança maior do que a deles. Quem sabe as minhas circunstâncias, os meus momentos são necessários para que eu desenvolva uma paciência maior do que a de Davi, maior do que a de Jó. Mas tudo que foi escrito por Moisés a respeito de Jó, tudo que Davi escreveu a respeito dele e do relacionamento com Deus, é para mim, é para você. Agora vamos para Hebreus capítulo 6, e aí você vai entender o que eu estou dizendo agora, tá bem? Hebreus capítulo 6, Paulo é até duro conosco aqui em Hebreus capítulo 6, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6, tá bem? Mas depois a gente vai tentar aí fazer uma análise ou uma personificação aí desse texto para o nosso crescimento espiritual. Portanto, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Jesus Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Preste atenção no texto. O texto, Paulo está escrevendo aos hebreus dispersos da Ásia Menor, os cristãos que estavam em fuga por causa do Evangelho, cristãos que haviam sido expulsos das suas congregações, sinagogas e templos por causa de Jesus Cristo. A esses cristãos, Paulo vai dizer que é preciso a gente deixar de lado os princípios elementares da doutrina. Aqui Paulo está falando para os hebreus abandonar um pouquinho velhas tradições, velhos costumes que os prendia a uma religião caduca, vazia, destituída de poder, alegria e esperança. Mas vamos lá, ele diz assim: deixemos-nos levar para o que é perfeito. E aqui, o que é perfeito aqui? Perfeito é o sacrifício feito por Jesus Cristo por cada pecador. Você vai encontrar essa questão toda aí no capítulo 5. A partir do versículo 11, por exemplo, ele vai mostrar aí que os cristãos precisam abrir os olhos para as realidades do Evangelho. Jesus Cristo, prometido pelos profetas do Velho Testamento, era agora o Cristo vivo, ressuscitado, intercedendo por cada pecador. E aí esse tema vai aí abarcar dos capítulos 4 até o capítulo 7, onde Paulo vai trabalhar justamente a divindade de Jesus Cristo e a humanidade de Jesus Cristo e a perfeição do sacrifício de Jesus Cristo para redimir o pecador. Mas continuemos lendo. Não lançando de novo as bases do arrependimento. Ora, as bases do arrependimento lá no Velho Testamento estava pautado no sacrifício de uma ovelha. E Paulo está chamando a atenção dos hebreus para eles deixarem de lado os velhos rudimentos da doutrina de Jesus Cristo, que era justamente o Velho Testamento, no sentido de sacrifícios de animais para a remissão de pecados. Você vai encontrar no capítulo 7 e 8, Paulo explicando que o sacrifício de animais não é suficiente para apagar os nossos pecados, mas foi usado como um símbolo do verdadeiro sacrifício, que seria a morte de Jesus Cristo. Aí, versículo 2. Aqui fala de obras mortas e da fé em Deus. No verso 2 diz assim: o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Observe que muitas vezes a gente pega verdades da Bíblia e a gente acaba distorcendo essas verdades da Bíblia a ponto de torná-las incompreensíveis, inaceitáveis. Então a gente tem que ter cuidado, porque ao apresentar a doutrina da ressurreição, por exemplo, os judeus tinham duas correntes
Eles tinham os fariseus, que defendiam a ressurreição, mas eles tinham os saduceus, que defendiam que não há anjos, não há ressurreição. E mesmo naquela época, já havia o ensino de que de Deus ainda ser um ser inimaginável, digamos assim, não é? Um ser irreal, um ser mitológico, um ser simplesmente abstrato, ilusório. Então Paulo procura chamar a atenção para a prática da doutrina no sentido de que ela só tem valor se eu, além da contextualização, eu buscar personalizar, ou seja, trazer para a minha realidade os ensinos da doutrina. E agora eu vou aproveitar todo o ensino do Velho Testamento. A gente leu Romanos capítulo 15, versículo 4. Depois você pode fazer uma análise melhor desse versículo sozinho. Mas Paulo chama a atenção, porque eu preciso ter duas atitudes aqui. Eu vou ler de novo os versos 1, 2 e 3, porque diz assim, olha, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrinas de Jesus Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Essa expressão, deixemos-nos levar, é como se uma criança que está aprendendo a andar. Então a criança, quando ela nasce, a primeira alimentação dela vai ser o quê? Vai ser só o leite materno. Os 6 primeiros meses, segundo os melhores nutricionistas, né, e os pediatras, a melhor alimentação para a criança nos 6 primeiros anos de sua vida é só o leite materno, nada mais. A criança não precisa de mais nada durante 6 meses da sua vida, então só o leite. Então depois de 6 meses, agora você começa a introduzir na alimentação da criança uma fruta, uma papinha, um mingau. Aí a criança aprende a comer agora a comida sólida. E é justamente isso que Paulo vai dizer aí na sequência do texto. Se você observar na sequência do texto, no capítulo 5, por exemplo, Paulo vai dizer que os cristãos estavam ainda precisando de leite. Por quê? Por que estavam precisando de leite ainda? Quando eles já deviam estar se alimentando de alimentos sólidos. Capítulo 5, versículo 12, olha o que Paulo diz. Com efeito, quando você já devia estar sendo mestre, devido ao tempo decorrido, vocês têm necessidade de ainda ser um estudante de alfabetização. Quando você já devia estar ensinando aos outros, você ainda está com necessidade de aprender, de ser alfabetizado? Eu já alfabetizei adultos de 60 anos. Gente, é maravilhoso ver uma pessoa de 60 anos aprendendo as primeiras letras, a formar sílaba, a formar palavras. Mas eu sei que você já está imaginando aí. É uma coisa surreal. Uma pessoa de 60 anos já devia ser uma pessoa que tenha conhecimento para esbanjar, ensinar e esbanjar. Mas Paulo está dizendo aqui de cristãos que não crescem, cristãos que não se desenvolvem, cristãos que não aprendem, ou se limitam a não aprender. Ficam na mesmice de uma religião vazia, sem a busca e sem a experiência pessoal com Deus. É o que o capítulo 5 e 6 de Hebreus fala. No versículo 12 é assim: quando vocês deviam ser mestres,
vocês têm necessidade de aprender ainda, de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vocês se tornaram necessitados ainda de amamentação. Versículo 12. Paulo está dizendo de cristãos que precisam de leite, quando já deviam estar tomando aí uma boa vitamina de frutas, ou quem sabe, uma bela sopa de verduras. E sopa de verdura tem que ter feijão, né? Eu não gosto de sopa sem feijão. Então uma sopa, né, bem recheada de verdura, com feijão, com couve, com beterraba, com a cenoura, com chuchu, batatinha, jiló, quiabo, maxixe, uma sopa. Ou quem sabe um bom prato aí de arroz, feijão, macarrão, uma boa fatia aí de uma carne, seja ela qual for, você que ainda come carne, né? Um bom bife de frango ou de peixe, ou quem sabe um bom assado de ovos aí, ou um bom assado de verduras. Paulo está no capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Paulo está pedindo para que a gente aceite a mudança e busque o que é perfeito. O cristão que não passa por essa metamorfose, por esse crescimento espiritual, ele vai morrer. Lembra que numa mensagem anterior eu falei das minhas plantinhas lá do meu quintal? Agora aqui em Brasília, com certeza, mês de maio chegou, então vamos ter o período de estiagem agora até setembro. Então, se eu não alimentar as minhas plantinhas, eu inclusive, já liguei a mangueira hoje, já aguei as minhas plantinhas para que elas não morram. Elas continuem produzindo. O meu feijão de corda continua produzindo feijão de corda. Eu já tenho quase um cozido de feijão de corda para debulhar lá na geladeira. O pé de maracujá está cada vez mais florido e agora cada vez mais frutinhas aparecendo. Mas eu preciso alimentar. Então a planta, além de nascer, ela precisa crescer e agora ela tem que ser aperfeiçoada. E Paulo está dizendo em Hebreus capítulo 6, versículo 1, que a gente deve lançar mão das tradições, lançar mão dos velhos rudimentos para prosseguir, para nos deixar levar para o que é perfeito. Ou seja, buscar o aperfeiçoamento. Agora, essa expressão, nos deixar levar aqui, é uma referência direta ao Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que é capaz de nos levar ao aperfeiçoamento. Vamos ler o verso 4, porque o assunto é muito sério, eu já disse a você, você precisa aprender a personificar a Bíblia, né? Ou personalizar a Bíblia, porque se você não fizer isso, meu querido, você pode ter certeza que você vai ter problemas no relacionamento com Deus e vai acontecer com você o que está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 4 até o 6. Diz assim, olha, é impossível, pois, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial. Qual é o dom celestial? A salvação em Jesus Cristo. E se tornaram participantes do Espírito Santo. Opa! Volte para o versículo 1. Paulo está dizendo, eu preciso me deixar ser levado para a perfeição. E aqui ele diz que você se tornou participante do Espírito Santo. Como assim participante, Renivaldo? Você já foi a uma festa de aniversário? Você já foi a uma festa de casamento? Você, quem sabe, já fez parte de um coral? Ou você faz parte ainda do coral da sua congregação? Ou você faz parte do clube da sua cidade? Ou você faz parte
do time de futebol, então você participa. Você é parte de um time, você é parte de uma equipe, você é parte de um clube, você é parte de alguma coisa. E aqui Paulo usa uma expressão muito dura e uma expressão muito profunda. Ele diz que você é participante do Espírito Santo. Ou seja, você tem parte com o Espírito Santo. Leia comigo, você está tendo dificuldade de entender essa história, leia comigo aí Romanos, capítulo 8, versículo 8 e 9. Romanos, capítulo 8, versículo 8 e 9. Ou você faz parte, ou você não faz parte. E o problema é que Paulo está dizendo em Hebreus 6, que eu fui iluminado, eu recebi a salvação, eu experimentei a salvação, o dom celestial, e eu sou parte do Espírito Santo, eu sou participante do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa presente na minha vida, presente nos meus sonhos, presente nos meus relacionamentos, presente na minha história, presente nas minhas decisões, em todas as áreas da minha vida. Romanos capítulo 8, versículo 8 e 9. Leia comigo. Versículo 8 está escrito assim, olha. Portanto, você não está na carne. Você não participa das obras da carne. Você não tem parte na vontade da carne. Você não faz a vontade da carne, mas você faz a vontade de Deus. Versículo 8 diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, aqueles que vivem na carne, aqueles que têm participação direta nas obras da carne, eles não pertencem a Deus. Eles não podem ninguém agradar a Deus, diz o versículo 8. No versículo 9 diz assim, você não está na carne, mas você está no Espírito Santo. Se de fato o Espírito Santo habita em você, se ele faz parte da sua vida, se ele participa da sua vida. Observe a expressão lá. Você é parte do Espírito Santo. O Espírito Santo foi repartido a nós. Lembra da expressão de Hebreus 2:4? O Espírito Santo foi distribuído para nós. Então você é participação do Espírito Santo. E aqui, Romanos capítulo 8, versículo 9 diz, você não está mais na carne, mas você está no Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. E se alguém não tem parte no Espírito Santo, se você não é participante do Espírito Santo, ou seja, se você não vive no Espírito Santo, você não pertence a Deus. Essa expressão pertence aqui é muito séria. Você não pertence a Deus. Versículo 9. Se o Espírito Santo não habita em você, você não é de Jesus Cristo. Você não é parte do reino dos céus. Você não é participante da salvação. Você não é participante do caráter de Deus, da personalidade de Deus. O texto é sério aqui de Hebreus capítulo 6, versículo 4. Porque no versículo 1, Paulo começa o texto dizendo que você precisa ser levado. Lá no Velho Testamento, quando um leproso ele se sentia purificado, né? Ele percebeu o milagre que aconteceu, que ele recebeu a cura, então ele procurava o sacerdote. Mas ele não podia ir ao sacerdote. Ele era levado. Alguém precisava levar aquele homem ao sacerdote. Ele não podia ir sozinho. Então, ninguém pode chegar a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo deixou seu representante aqui. Ele disse, eu vou enviar a vocês o Consolador. A palavra Consolador é aquele que é semelhante a mim. Um igual a mim.
Então Jesus Cristo deixou o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos leve ao aperfeiçoamento, nos leve a fazer as mudanças necessárias para o nosso crescimento espiritual. E essa expressão aqui, meu querido, ela é tão profunda que a gente não pode nem ir muito longe, porque aqui está dizendo que você é participante do Espírito Santo. Mas Paulo está dizendo que não é mais possível para aquele que uma vez participou do Espírito Santo, foi iluminado pela palavra, pela verdade, que recebeu o evangelho da salvação, que recebeu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e que participou do Espírito Santo. Verso 5 diz assim: provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. É impossível eles serem levados ao arrependimento. É impossível ocorrer qualquer mudança no seu caráter se eles caíram da graça, se eles falharam no relacionamento com Deus. Diz o verso 6. Olha. E caíram, sim, é impossível renová-los ao arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o ao vexame, à ignomínia, à vergonha, ao desprezo. Então, uma vez que eu aceitei o Evangelho, só existe uma opção para mim. E a opção é: eu preciso desenvolver o caráter de Deus. Porque se a planta não cresce, ela não vai produzir frutos para alegrar o agricultor. E você é uma planta nas mãos de Deus. Você é uma ovelha no pasto de Deus. E a ovelha, uma vez a cada ano, ou a cada 2 anos, ou a cada 3 anos, depende da raça da ovelha, ela precisava passar por um processo chamado tosquia. Durante o ano, a ovelha vai desenvolvendo a sua lã, e no final do ano, o pastor vem com uma navalha tosquiar a sua ovelha, arrancar a lã da ovelha. Talvez você diga assim: mas é muito doloroso. Mas se a ovelha não passar por esse processo de tosquia, ela pode desenvolver uma série de problemas para ela mesma. Desde excesso de gordura, excesso de peso, e ela vai ter problemas de locomoção, problemas até de saúde da ovelha. Então o pastor precisava tosquiar suas ovelhas, assim como ele precisava usar a vara para disciplinar sua ovelha. O Espírito Santo em Hebreus, eu quero continuar nesse texto ainda na mensagem de amanhã. Não quero que a mensagem fique muito longa. A gente pode aprender muita coisa de um só texto da Bíblia, e a gente precisa analisar um pouco mais esse texto aqui. Porque, meu querido, minha querida, a gente precisa parar de brincar de ser cristão. Precisa. A gente precisa tomar uma posição e se deixar levar para o que é perfeito. Ou seja, a gente precisa buscar o aperfeiçoamento do nosso caráter no relacionamento com Deus, se a gente quer ser parte do Espírito Santo, se a gente quer ser parte do reino de Deus. Eu quero falar um pouquinho depois, na mensagem de amanhã, sobre essa questão aqui do nosso relacionamento nos levar a ser uma virgem louca ou a ser uma virgem prudente. Vamos analisar esse texto aqui à luz das 10 virgens na mensagem de amanhã. Eu convido você a assistir essa mensagem até o final e amanhã não perder a mensagem de amanhã. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, estamos na Tua presença, Senhor, e na Tua presença desejamos viver para todo sempre. Por favor, tenha misericórdia de nós
E nesse momento abraça a gente para que a gente decida, pare de ser criança, de agir como criança, mas sim buscar o crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Tenha misericórdia de nós, apague os nossos pecados, purifica-nos de todo o mal. Nós oramos, nós te agradecemos, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.